Alô você que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que você é o que você come? Faz muito sentido. Hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente o nutricionista esportivo Fernando Del Pino. Aqui no Mato Grosso do Sul ele é o número 1 em performance e emagrecimento. Hoje a gente vai bater um papo com ele sobre alimentação, sobre nutrição. Mas antes da gente seguir aqui, eu quero já te pedir de antemão para você curtir, compartilhar. Manda lá no seu grupo da família, manda para todo mundo que você acha que vai agregar esse assunto e vem com a gente aqui. Fernando, valeu, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o pedido de vocês, o convite. Eu me senti honrado de vir aqui no podcast de vocês, poder explanar um pouquinho de conhecimento aí para a população. Porque realmente nós somos o que a gente come, né? Conforme você disse, hoje a população está se alimentando muito mal e isso está refletindo na qualidade de vida dela, na saúde delas e até na parte de empreendedorismo. Eu vejo que o seu podcast é um podcast de empreendedorismo e quando você se alimenta de forma incorreta, você não consegue render o máximo que você pode, então você acaba produzindo menos. Então nós somos o que nós comemos. Isso é fato. Cara, eu não sei se você concorda com o que eu vou te falar, mas a gente estava conversando aqui agora. Essa indústria alimentícia hoje, esse fast food, parece que favorece a gente não se alimentar bem, né, cara? O cara chega lá na casa dele cansado, aí, eu não vou fazer uma comida, não vou fazer. A gente pega o telefone, aperta uns botões aqui, toca a campainha de sua casa, e chega aquele alimento gorduroso. Isso, depois da Revolução Industrial, cresceu muito isso. E a indústria, ela joga contra, né? Você estava falando até antes do podcast sobre as bolachas fit, Nesfit e tudo mais, que é para enganar mesmo a população. São bolachas que eles colocam como fit, são ricos em açúcares e trazem malefícios. E hoje a população, ela quer muito o comodismo, como você disse, né? Quer a facilidade. Então eu só aperto um botão e chega. Só que a vida, ela não é fácil, a vida, ela é muito difícil, a gente tem que batalhar pela nossa empresa, pela nossa família, pelos nossos estudos e também pela nossa saúde. Então, de modo geral, se você quer ter sucesso em várias áreas da sua vida, você precisa planejar principalmente a alimentação. E no seu consultório, você dá dicas porque você é nutricionista, você dá dicas sobre como fazer, como deixar uma programação às vezes semanal, diária? Sim, o planejamento é a chave do sucesso para tudo, isso é fato. Então eu converso muito durante a minha consulta o quanto é importante os meus pacientes planejarem essas refeições. Obviamente que eu trabalho muita praticidade por conta da correria do dia a dia, mas a gente tem que sim, no domingo ou sábado, organizar algumas marmitas, deixar pronto, sei lá, algumas proteínas, alguns carboidratos, como uma forma de praticidade, porque aí eu chego do meu trabalho quarta-feira à noite, eu já tenho ali uma batata, uma mandioca, um arroz integral, um frango desfiado, uma carne moída pré-pronta, onde eu já utilizo e não preciso recorrer ao iFood no caso. Então o planejamento, ele é sim fundamental e é a chave de sucesso para um protocolo alimentar, com certeza. É bom a gente sempre cuidar o que a gente come, por exemplo, tem que ter seria um equilíbrio ali entre proteína, carboidrato, as fibras, as vitaminas. Mas eu, por exemplo, confesso para você que eu sou completamente leigo. E eu acho que deve ter um grande número de pessoas que não entendem. Então, por exemplo, a gente compra lá. Eu vou te fazer um lembrete agora. Eu lembro que eu já ouvi alguém falar em algum momento que a quantidade de proteína é mais ou menos 2 gramas por peso do corpo. Então, uma dieta hiperproteica, no caso. O cara que está treinando ali, que quer ganhar massa magra, vamos assim dizer. Mas, por exemplo, por carboidrato eu não sei, cara, eu não faço ideia do que seria essa gramagem ou essa quantidade permitida. Não existe uma gramagem específica, é muito individual. Isso é muito individual, de indivíduo para indivíduo. A gente gosta de trabalhar uma margem de 45% até 55% da dieta em carboidrato. O carboidrato é fonte de energia,
ele é convertido para o treino como glicogênio hepático muscular, onde eu vou conseguir performar mais no meu treino. Então, uma pessoa que visa a hipertrofia, ele vai ter uma dieta ali entre 45% a 55% da dieta em calorias de carboidrato. E vale ressaltar que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, de forma individual, cada indivíduo tem o seu gasto energético total, tem sua taxa metabólica basal e tem as suas necessidades diárias. Mas vale ressaltar que todo indivíduo precisa ter uma alimentação diversificada, ricas em legumes, verduras, proteínas, carboidratos, frutas, fibras, leguminosas. Isso é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo, desde um indivíduo que está começando até um atleta de alta performance. Lá no, por exemplo, um cara que vai até você lá no seu escritório, faz uma consulta com você, imagina que é uma pessoa não atleta, né, que quer melhorar os seus hábitos alimentares ali. Correto. Falando ainda no carboidrato, por exemplo, não somente dele, mas falando do carboidrato, tem que fazer uma pesagem de acordo com o peso dessa pessoa? Eu não gosto de fazer em cima do peso. Eu gosto de fazer em cima de percentual da dieta. Conforme eu disse, depende de indivíduo para indivíduo. Eu não faço a gramagem igual é a contagem de proteína. A contagem de proteína realmente é em cima do peso. Você pega ali 1,8 a 2,2 gramas por quilograma de peso, legal. O carboidrato eu já não gosto. O carboidrato eu já gosto de ir pelo percentual da dieta. 45%, 55%, em alguns casos até 60%, 65%. Depende, uma dieta low carb já tem menos carboidrato, varia muito. Eu não gosto de fazer em cima de contagem de peso. Falando um pouco da sua carreira, Fernando, antes da gente ir mais a fundo um pouco em relação à alimentação, a sua formação, você formou aqui mesmo, faz quanto tempo? Quanto tempo que você está nessa área? Cara, eu formei na Uniderp na turma de 2019, fazem 3 anos que eu estou na área, e desde então eu já abri meu consultório, comecei meu consultório no meio de uma pandemia em 2020, eu abri meu consultório em fevereiro de 2020, e com isso a gente acabou enfrentando toda a pandemia, né? Todo aquele caos de lockdown, esse excesso que você falou de iFood, a gente conseguiu notar que a população cada vez mais cresceu esse avanço das comidas industrializadas e dos fast foods da vida, e desde então eu venho crescendo, expondo meu trabalho aí para a população do Mato Grosso do Sul. Fiz pós-graduação em São Paulo, tanto na Plenitude com Rodolfo Pérez, Paulo Musi, que são grandes nomes aí no Brasil, e também fiz pós-graduação na USP. Então, assim, eu consigo abranger em tão pouco tempo muito conhecimento e muita prática, porque hoje a gente trabalha 24/7 praticamente. Hoje é domingo, para quem não sabe, e a gente está aqui gravando esse podcast e levando conhecimento para a população. Então, assim, ontem quando você me ligou, eu só pude te responder, eu acho que era 7, 8 horas da noite, porque eu estava atendendo meu consultório até 5 horas da tarde. Então, hoje eu tenho uma rotina de 12 a 14 horas de atendimento diário, que é muita consulta. E nesses 3 anos a gente vem expondo o nosso trabalho. Você, quando acadêmico, quando você estava cursando a sua graduação, você já tinha visão do que você queria montar, do jeito que você queria trabalhar? O Fernando que está hoje, onde você está, você já visualizava antes isso ou não? Cara, eu trabalhava numa empresa de investimentos durante a faculdade. Porque todo acadêmico é quebrado, né? Não tem dinheiro, não tinha dinheiro para comer uma esfirra. E eu ia para a faculdade de ônibus, depois eu virei Uber para eu começar a ter um carrinho para ir para a faculdade de carro e tirar um troco. Depois eu saí do Uber porque eu consegui financiar um carro. E durante a faculdade eu trabalhei numa empresa de investimentos, que eu fiquei ali 3 anos. No meu segundo ano, no final do primeiro ano da faculdade para o segundo ano, eu ingressei nessa empresa, onde no final da minha faculdade eu já era gerente de uma empresa de 7, 8 pessoas e já tinha um salário legal. Então eu sou cristão, eu joguei as cartas na mesa para Cristo Jesus e falei, Pai, que seja feita a sua vontade. E deixei ele me dar o direcionamento. Ele me falou da nutrição, mas de forma alguma eu esperava chegar na situação que eu pude chegar em 3 anos. Eu até estou finalizando agora a minha clínica ali no edifício Atrium, na Lagoas, que é o Euclides da Cunha, no 11º andar.
A gente fez uma clínica linda e que ontem mesmo eu fui vistoriar a obra e são planos de Deus porque a gente não esperava, Eu falava para a Mari, falava, amor, se chegar em tal patamar tá bom, a minha noiva, né? E a gente acabou que está num patamar muito mais elevado, igual você disse. Hoje, aí no Mato Grosso do Sul, a gente é referência no que a gente faz e é muito trabalho duro, mas tem dedo de Papai do Céu, com certeza. Porque sem ele não teria como chegar nessa situação. De fato, não. Então, respondendo brevemente, eu não esperava, não. Eu tinha planos, organizei, tive direcionamento, me empenhei muito, igual eu te falei, 24/7, mas eu não esperava esse resultado. Não era isso que eu aguardava. Foi melhor do que eu imaginava. Bacana, bacana. Nessa parte de alimentação, me veio uma coisa na cabeça agora. Às vezes, eu, por exemplo, talvez aconteça com você e tenha cliente seu que viva uma situação parecida. A gente é movido muito pela emoção. Às vezes a pessoa fica nervosa, se estressa, tem alguma coisa, desconta ou no doce ou na quantidade de comida. Então, você, como nutricionista, tem que fazer um pouco dessa parte psicóloga também, conversar. Cara, o nutricionista, ele é um terapeuta, isso é fato. Existem algumas áreas da nutrição que se chama nutrição comportamental. Mas eu acredito que um bom nutricionista, ele precisa entender dessa área comportamental. Porque hoje, o cliente ou o paciente, que eu gosto de dizer como paciente, ele come emoção. Se eu estou feliz, igual ontem, era aniversário da minha prima de 15 anos. Eu comi à vontade, eu tomei um pouquinho mais do que eu deveria tomar de álcool, e eu não consumo álcool. Fazia o quê? Mais de meses que eu não bebia, e ontem eu bebi, porque eu estava feliz, junto com a minha família, no aniversário da minha prima. Se eu tô meio triste, eu vou ali, talvez vou descontar num doce, a mulher na TPM tá triste. Quando a gente tá mais ansioso, talvez a gente vai descontar no alimento. Se a gente tá ocioso num domingo, sem nada para fazer, num sábado, às vezes acaba comendo um pouquinho mais. Então a gente tem que trabalhar muito isso. E o trabalho em conjunto também. Às vezes o nutricionista sozinho não consegue dar conta da situação, às vezes de um paciente obeso, grau 1, grau 2, grau 3. Eu viso indicá-lo a procurar uma psicóloga, às vezes até mesmo a psiquiatria para entrar com a medicação, para controlar essa ansiedade, para estabilizar esse humor, porque essa alteração de humor pode ser um gatilho, sim, para você errar no seu protocolo alimentar e você sempre ficar naquele sentimento de culpa. Você come, se culpa, aí volta a comer e se culpa e fica sempre naquele ciclo vicioso e não sai do lugar. Então uma coisa que eu gosto de trabalhar dentro do meu consultório é o seguinte: nunca se culpa por ter comido. Entenda que teve um sentimento e um gatilho que te trouxe aquilo. E aí a gente vai trabalhando em cima daquilo. O que eu posso fazer para resolver aquela situação? Ah, eu estou comendo mal à noite. Por quê? Não estou organizando. Não, porque eu estou ansioso. Porque eu estou... Aí a gente vai trabalhando aquilo ali de uma forma, eu e o paciente conversando de uma forma bem sincera mesmo, e às vezes com outros profissionais atrelados, tá? Igual eu te falei, a terapia e também a psiquiatria também ajuda em muitos casos. Essa alimentação de 3 em 3 horas, que é famosa, né? Ou um período próximo disso, isso varia de paciente para paciente, de pessoa para pessoa, ou ela é uma indicação válida sempre ou quase que sempre? Não, isso já caiu lá atrás. Isso era a nutrição lá dos anos 2000, que o pessoal falava de comer de 3 horas. Hoje isso não é importante. Eu acho que uma alimentação boa tem que conter pelo menos 4 boas refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Se você conseguir fracionar essas refeições, colocando proteína em todas elas, um aporte energético necessário, vitaminas e minerais, isso é o suficiente. Só que para alguns casos, como o ectomorfo, que são aqueles indivíduos mais magrinhos, sabe os magrinhos que têm dificuldade de engordar, aí realmente às vezes a gente acaba fazendo um protocolo de 3 em 3 horas, ou de 3 em meia, 4 horas, para ele conseguir comer a quantidade necessária para ele engordar. Porque aí a gente precisa fazer uma dieta às vezes de 3, 4, em alguns casos 5.000 calorias, e aí é difícil fazer em 4 refeições. Imagina você ter que comer 1.000 calorias por refeição, em 4 refeições, é muito difícil. Então quando eu fraciono mais, isso fica mais fácil, e aí o paciente acaba tendo sim os resultados. Mas esse comer de 3 horas
Não dá, é impossível. O profissional que ainda faz isso está desatualizado, porque a população não consegue replicar. O dia a dia é muito corrido. Você tem que buscar filho na escola, você tem que ir para o trabalho, você tem que entregar relatório no trabalho, você tem reunião, você tem que sair do trabalho, você tem que buscar seu filho, você tem que treinar, você tem que montar suas marmitas, você tem que ter um momento de lazer com a sua família, você tem que ter um momento de lazer para você. Então comer de 3 em 3 horas não dá, é algo que já caiu por água, isso não é mais feito, em grandes profissionais já não trabalham dessa forma. Seria alguma coisa a mais, né, cara, para colocar na rotina que eu acho que dificultaria, né? Você lembrar 3 em 3 horas, ficar lembrando que tem que comer. Cara, nem eu replico isso. Eu faço um bom café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar e às vezes uma ceia, que é uma refeição que passa da janta. Quando eu vou dormir um pouco mais tarde, porque eu estou estudando, aí acaba que eu faço uma ceia, um whey protein com iogurte, uma fruta, algo mais prático ali, só para eu não dormir de barriga vazia, que eu odeio. Mas isso aí já caiu por água. E o porquê que é importante você sentar e ser muito honesto com o paciente. Eu sou um profissional, ô Marcelo, que eu monto o protocolo na hora. Se você vai no meu consultório, você já sai com o seu protocolo pronto na hora. Outros profissionais, grande maioria, entregam com 2 a 3 dias úteis. Você vai lá na consulta, conversa, ele faz toda a anamnese e ele te entrega em 2 a 3 dias úteis. Não, eu já entrego na hora. Porque aí eu converso, e aí Marcelo, quantas refeições eu posso colocar? Quais são os horários? O que eu posso colocar? Quais são suas preferências? Quais são suas questões religiosas? Quais são suas intolerâncias, suas alergias? Tem toda essa questão. Então, assim, é muito importante eu ser sincero, honesto, olhar olho no olho e montar na hora com o paciente. Porque aí eu faço. Tem paciente que gosta de 3 horas. Eu tenho paciente que gosta. Eu tenho paciente que já não gosta. Eu tenho paciente que já fala, não, quanto menos refeições, melhores. E, de forma honesta, eu vou jogando a sinceridade. Você quer resultado? Você quer melhorar a sua saúde? Você quer melhorar os seus exames laboratoriais? E, de forma assim, a gente vai trabalhando. Mas 3 horas não dá mais. Tem uma quantidade X de calorias, uma média que a pessoa deve ingerir por dia? E quanto que seria essa quantidade? Essa quantidade ela é mensurada em cima de musculatura. Quanto mais músculo você tem, maior vai ser a sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que o seu corpo precisa para sobreviver, para os órgãos funcionarem de forma normal e tudo mais. Fora esse cálculo dessa taxa metabólica basal, existe também o gasto energético total, que é o gasto que você tem diário. Enquanto eu estou aqui conversando com você, eu estou gastando energia. Se eu vou sair daqui, vou fazer um pedal, se eu vou correr, se eu vou nadar, se eu vou fazer um treino de musculação, de crossfit, tem todo esse acúmulo. E em cima disso, existe a quantidade de caloria. Então eu não consigo te dar um X. Marcelo, é tantas calorias que precisam ser consumidas. Isso é muito individual. A nutrição ela não é uma receita de bolo, que eu chego aqui e falo, é assim. Não, é muito individual. Por isso que hoje não adianta você só pegar um aplicativo de celular, contar caloria e achar que você vai ter resultado. Talvez você tenha no início, mas o que eu vejo muito dentro do meu consultório são pessoas que chegam num momento que estagna. Porque aí ele vai buscar o profissional, que ele fala, já perdi tantos quilos e agora não vai mais. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento, ele não estudou. Então essa pergunta é uma pergunta que eu tive que estudar há 4 anos para eu poder responder para você. Então é muito complexo. É em cima da sua musculatura. Quanto mais músculo, mais a sua taxa metabólica basal vai ser elevada, e em cima do seu gasto energético total que a gente vai saber quantas calorias o Marcelo precisa. Se ele quer emagrecer, se ele quer ganhar massa muscular, se ele quer manter o peso dele, é em cima disso. Então eu não consigo te dar um número X de calorias. Tem que passar por uma série de exames, umas vistorias para dar essa resposta. Ela não é ampla assim, né? É uma avaliação que o nutricionista faz. Existe uma avaliação chamada avaliação antropométrica, que é feita com adipômetro, ou uma avaliação de bioimpedância. Existe a calorimetria também, você coloca ali, ele te dá a quantidade de calorias que você pode consumir, mas eu utilizo o método da bioimpedância. É uma balança que ela é tetrapolar, que ela sobe uma corrente elétrica desde o pé até a cabeça, que ela tem uma margem de acerto de 98%.
Então ela já me dá ali a taxa metabólica basal, a quantidade de musculatura, gordura do meu paciente. Em cima disso eu converso para saber a sua rotina e aí a gente consegue ter a quantidade de calorias necessária. Só que é uma avaliação mesmo que a gente faz. Igual quando você vai no médico, ele te avalia, ele te examina, eu examino o meu paciente, eu tiro medidas, eu peso ele e naquela avaliação que eu consigo falar para o Marcelo, ó, são X calorias. E eu monto a dieta e eu não costumo falar quantas calorias tem a dieta, porque o pessoal é muito ansioso, né? E aí fica querendo questionar muitas vezes o profissional, tipo, você não acha que é pouco? Você não acha que é muito? Você não acha... Não, só passa, pô, toma aí e vai embora. Mais fácil, né? É mais fácil. É igual... É que ficar explicando muitas vezes demanda muito tempo e a pessoa fica insegura muitas vezes de seguir. Eu já vi muitas pessoas que às vezes já estão ali há 3, 4, 5 anos fazendo e já acham que já sabe muito. Então vai no profissional, deixa na mão do profissional. O cara só faz aquilo, eu só vou montar aquilo. Aí quando ele quer saber, doutor, quantas calorias tem minha dieta? Eu falo, pô, por quê? Você quer o meu segredo? Você está me pagando pelo segredo, eu não vou te dar o segredo. Ô, Fernando, eu queria, igual eu falei para você, eu queria ter trazido aqui alguns lanches fitness industrializados para a gente ler aquela tabela nutricional e até quem está nos assistindo e no caso eu mesmo não sei o que é interessante de, por exemplo, alguém pega uma bolacha fit, uma barra fit, alguma coisa que vai fazer um lanche, bater o olho naquilo e saber quanto de açúcar que tem, quanto que carboidrato, fibra tem. Na tabela nutricional mostra a quantidade de carboidrato e açúcares que existe ali naquele alimento, tá? O que a gente tem que prestar atenção é que tem muitos alimentos que coloca lá, 0 açúcar. Mas quando você vai nos ingredientes, que não é abaixo da tabela nutricional, existem os ingredientes. Quais são os melhores alimentos, ô Marcelo? Quanto menos ingredientes. Quanto menos ingredientes aquele alimento tiver, ele é melhor. Só que nos ingredientes, quando você vai lá, os primeiros ingredientes que estão escritos ali são os que mais tem naquele alimento. Então se você vai ali, tipo sucralose, sucralose é um açúcar natural. Ele coloca 0 açúcar, mas aí o primeiro ingrediente, sucralose, um exemplo só. Aí tem matitol, é açúcar. Xilitol, é açúcar. Eritritol, é açúcar. Tudo que é com ol no final, normalmente é açúcar. Então isso vai blindando a população. Aí coloca lá, 0 açúcar. Aí o pessoal acredita que é 0 açúcar. Então é importante olhar a tabela nutricional, porque lá vai falar a quantidade de carboidrato que tem. É importante ler os ingredientes, quanto menos ingredientes tiver. E os primeiros ingredientes é o que mais possui ali dentro. Então se dentro dos primeiros ingredientes tem algum desses que eu falei, provavelmente você está consumindo açúcar. Não tem para onde fugir. Colocou na boca, é doce, tem açúcar, de algum jeito. Ou é açúcar industrializado, ou é um açúcar natural, ou é um adoçante natural, alguma coisa, tem ali. Você acha que tem uma farsa, Fernando, uma mentira, né, dessa indústria? Porque a pessoa vai, teoricamente, pensa que está fazendo uma alimentação saudável, ingerindo um desses alimentos, quando na verdade não é. Porque igual eu falei para você, eu, por exemplo, não sei ler, cara, esse açúcar que a gente está ingerindo que tem escrito ali nesses alimentos. Não é que é uma farsa. Isso é permitido, né? É permitido no Brasil, em outros países não são permitidos, alguns países da Europa proíbem isso, para deixar bem claro para o cliente o que ele está consumindo, mas aqui no Brasil a população padece pela falta da informação, conforme você disse. Então, muitas vezes eles acabam comendo errado, achando que estão comendo certo, porque a indústria induz vocês ao erro, e vocês acabam caindo. E isso é permitido no Brasil. Repito, isso é permitido de uma forma que a marca blinda todos aqueles alimentos. Edulcorantes, tudo é blindado, cara. Você coloca lá xarope de guaraná, muitos alimentos que são passados como fits e que não são nada fit e que é blindado pela indústria. E aí o pessoal ganha muito dinheiro com isso. É business, né, amigo? Tem tributo, tem renda rolando. Então, para o governo talvez seja interessante ter uma população com 70% de sobrepeso, 70 não, 65% da população hoje tem sobrepeso,
e que desencarreta outras doenças, né? A obesidade, ela pode desencarretar diabetes, hipertensão, problema cardiovascular, esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. E quem é profissional da saúde, quem atende SUS, sabe que são essas doenças que estão sobrecarregando as filas nas UPAs e nos hospitais. Não foi o coronavírus que acabou com os leitos, foram essas doenças. E essas doenças, elas vêm provenientes de má alimentação, sedentarismo e sobrepeso. Então o governo ele quer te ver gordo para que você venha ter doença, venha para a fila do hospital e ele poder saquear tudo que ele puder ali, cara. Agora você vê que é desviado milhões de hospital regional, é desviado milhões do Hospital da Santa Casa. Então é interessante para o governo que você esteja sem a informação e que você esteja acima do peso, ao meu ver, porque não existem hoje muitas políticas públicas voltadas para o emagrecimento dessa população que vem crescendo a cada vez mais. Cada vez mais a população está mais gorda. Isso que você falou eu acho que é uma coisa assim, independente de... É até bom a gente pegar depois a diferença entre você, caso consiga fazer essa diferença entre fazer dieta e o comer bem, ou o comer limpo, que eu acho que não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que de uma maneira geral, a gente tem que ter uma noção de que é importante ter o controle de peso, né? O controle de uma boa alimentação, justamente para fugir dessa risca que você falou, que quando a gente fica um pouco acima do peso, naturalmente você já está sujeito a algumas doenças, hipertensão, né, gordura ali no fígado, não sei o quê. Mas vamos lá, tem essa diferença entre dieta e uma alimentação saudável, ou dieta e uma alimentação limpa? Eu não gosto de falar que é uma dieta. Geralmente quando a gente fala em dieta, o primeiro momento que já vem é restrição. Vai restringir. Acabou o carboidrato, vai tirar minha cerveja, não vou mais poder comer doce. Então a dieta ela te traz esse gatilho, isso é fato. Eu tento trabalhar uma reeducação alimentar. Porque para eu ter prevenção de doenças futuras, eu não posso fazer aquilo com prazo de validade. É como eu respirar. Até o último dia da minha vida, eu vou ter que comer de forma correta para que eu venha a manter aquilo. Então assim, se você faz uma dieta, muitas vezes você faz para 60 dias, projeto verão, 90 dias, e acaba desistindo. Mas quando você faz uma reeducação alimentar, você aprende a comer de forma correta, de forma mais saudável. Você vai levando a sua vida de uma forma mais natural. Você aprende a fazer boas escolhas. Você aprende a falar mais não. Você consegue controlar mais seus impulsos. Você consegue saber quantificar o quanto é necessário para o seu corpo. Isso uma pessoa que tem uma reeducação alimentar com o tempo, ele já sabe. Só que é o seguinte, é uma reeducação alimentar. Leva tempo. Não é em 1 mês, 2 meses, 3 meses. A educação básica, eu acho que do 1º ao 9º são 9. 1º, 2º, 3º ano do ensino médio são mais 3, então são 12. Aí você terminou, parabéns, vai fazer nutrição, é mais 4. Então são 16 anos estudando. Aí você acha que o alimento que nunca te ensinaram nada, você vai aprender em 3 meses? Não, é uma reeducação, onde você já tem alguns vícios, a gente precisa retirar e vai levar tempo. Só que quanto mais tempo você vai fazendo, vai se tornando hábito. Você vai aprendendo a fazer essas escolhas e é isso que vai te manter com boa qualidade de vida, com boa autoestima, com boa performance no trabalho e também com prevenção de doenças futuras, quais eu listei: diabetes, hipertensão, problema cardiovascular, esteatose hepática, doença de Crohn, doenças intestinais, várias outras. Uma pessoa, após fazer uma consulta com você, ou não, alguém que precisa comer bem ali. Imagina um indivíduo que tem lá, a semana começa de segunda até domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Essa pessoa, uma visão assim do como que deve ser uma alimentação. Ela precisa comer bem 6 dias da semana e tem direito a 1 dia do lixo, ou diariamente pode fazer uma ingestão de um doce? Vamos lá. Eu acho o dia do lixo algo muito
forte de falar, grotesco. Por quê? Porque o alimento não é lixo. Eu não chamo nenhum alimento de lixo. Eu chamaria de refeição livre. Eu gosto de deixar o meu paciente livre em uma refeição, mas não é o dia inteiro. Sim. Acordando, indo na padaria, almoçando feijoada, à tarde passa na doceria e à noite termina numa pizzaria. Não é assim, porque você pode acabar com todos os seus resultados de 6 dias em um dia. Isso é fato. Eu gosto de deixar o meu paciente livre no início, né, do tratamento, que ele tenha essa reeducação uma vez na semana, ele tem esse momento de prazer com a família dele, que foi o que eu tive ontem à noite, de eu comer de uma forma mais tranquila, sem ter que pesar alimentos, sem ter que escolher quais são os melhores alimentos. Eu posso comer um hambúrguer, uma pizza, um japonês, uma lasanha, um risoto, qualquer coisa que seja, que esteja do meu agrado. Também uma sobremesa, consumo de álcool, eu gosto de segurar o consumo de álcool, mais uma vez na semana eu libero ali 2 drinks ou 4 long necks, depende de indivíduo para indivíduo, e dessa forma vai virando um hábito. E aí com o tempo, obviamente, pode subir para 2 refeições livres. Hoje eu mesmo faço 2 refeições livres na semana. Às vezes eu faço no sábado, às vezes eu faço no domingo, às vezes eu faço numa quarta e no sábado, depende, mas já fazem 13 anos que eu treino e que eu faço, entre aspas, um protocolo alimentar, que já virou um estilo de vida. Então, assim, não tem esse dia do lixo, é uma refeição livre que eu deixo para os meus pacientes. E isso que traz adesão para eles. E aí, com um longo tempo, a gente vai aumentando um pouquinho mais. Você estava falando do álcool, Fernando. Quem gosta de tomar uma cervejinha, ele é livre, ele tem... Quais são os malefícios? Até onde que pode ou não pode? Cara, o álcool... Vamos lá, eu vou ser bem direto. Para quem quer ganhar massa muscular, ele é zero. Zero álcool. O álcool, ele vai trazer desidratação. O álcool, ele vai anular a síntese proteica. E o álcool, ele vai te trazer uma ressaca tremenda que vai prejudicar o seu próximo dia para você planejar, treinar e exercitar tudo que você precisa fazer. Então, para quem quer buscar ganho de massa muscular, zero álcool. Ah, não, Fernando, não quero ser tão extremista assim. Ok. Qual é liberado? Conforme eu disse. 4 long necks, às vezes pode chegar a 6 long necks, 2 drinks com tônica zero, energético zero, sabe, meia garrafa de vinho. É tolerado, uma vez na semana, não tem problema. O que não pode é o excesso. O excesso do álcool, aí ele vai prejudicar tanto o ganho de massa quanto no emagrecimento, tá? Porque o álcool ele é muito calórico. Eu falei que o carboidrato, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7. Uma garrafa, uma long neck, em média tem quantas calorias? Cara, ela tem em média 130 calorias. Uma long neck é um pão francês. Então, tipo assim, se a gente sair daqui do podcast, fazer um churrasquinho, a gente... Se você for bom de conversa igual tá sendo aqui comigo, a gente toma fácil umas 12. Mas se eu colocar 12 pães aqui e falar, come, Marcelo, você não come. Você está entendendo? Então é isso que o álcool traz. Ele traz um excesso. Você consegue consumir muita caloria. Porque você vai, aí vai no banheiro, volta, toma de novo, vai no banheiro, volta, a comida não. Você vai no rodízio, aí você come. Você sai de uma forma que às vezes você nem janta. Você já comeu muito. O álcool não. Tem gente que vai lá, vomita, volta, bebe de novo. Então assim, o álcool ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Porque ele é eu falo que ele é a porteira. Você abre a porteira com álcool, aí passa a boiada. Porque, por exemplo, ontem eu fui na festa de aniversário da minha prima, aí eu tomei, tipo, 2, no segundo copo de uísque, eu já tava pegando docinho, já tava pegando salgadinho, já tava pegando uns queijinhos, salaminho. Por quê? Porque você acaba se descontrolando. Então, quando você começa a beber, junto já vem uma tábua de frios, salame, amendoim, que é gordura, queijo, você come a mais ali, você vai no churrasco, começa a beliscar e tomar cerveja, você belisca a tarde toda. Então, assim, o álcool, ele é sim um gatilho para você acabar descontrolando e comendo em excesso também, sabe? Além de ser muito calórico e não trazer saciedade, diferente da comida. A comida, ela tem um limite. Você vai num japonês ou numa churrascaria, chega um momento que você fala, opa, não aguento mais. Bebida... Tem gente que eu conheço que o cara toma até
Eu conheço gente assim. Final também. do dia, ele bebe até final do dia. E já era. Então, assim, e álcool ele é muito calórico. E ele não tem nenhum benefício. Esse é o problema. Ele não tem uma vitamina, ele não tem um mineral. Ele só tem o benefício de te deixar alegre e rico. Só isso. só isso. Só que a riqueza dura só aquele momento ali também, né? Só aquele momento. E é isso. Ele te dá aquela felicidade momentânea, ou aquela tristeza e aquela riqueza momentânea. Só isso. Do resto, não auxilia em nada. Só atrapalha. Cara, e o açúcar? Falando, eu coloquei os tópicos aqui, um deles, falamos do álcool agora, o açúcar. Esse mesmo sentido, para quem gosta de comer, gosta muito, aquela pessoa que gosta muito de doce, como que se chega um cliente lá para você e na conversa você percebe que ela gosta muito de açúcar e tal, tem alguma maneira de trabalhar esse excesso que essa pessoa come? Tem. Primeiro, fracionando as refeições. Colocando frutas nessas refeições. Uma pessoa que é viciada em doce, ele vai comer pelo menos 3 porções de frutas comigo. Porque fruta tem frutose. Então é açúcar natural que o Papai do Céu que fez. Sim. É melhor do que o açúcar industrializado. Aos poucos é uma reeducação. Então não adianta eu chegar para uma criança de 7 anos e falar, ó, faz uma hipotenusa aqui para mim. Faz a fórmula do sorvetão de física. Não, ele vai chegar na aula de matemática e ele vai começar. 2 mais 2 é 4. Aí 2 vezes 2 é 4. Aí divisão. Aí ele vai progredindo. O meu paciente também. Eu não vou chegar e falar, Marcelo, agora nunca mais você vai comer doce. Não. Após o almoço, Marcelo, deu uma vontade? Pô, vai ali, come 20 gramas de chocolate. Pode ser 60% cacau, 70% cacau. Tem essa preferência. Mas se você preferir ao leite, pode ser também. Só não quero que exagere. Só que eu trabalho muito fracionar. Trabalho colocar essas frutas. Trabalho não restringir, porque eu acho que a restrição gera um descontrole, para não falar que é uma compulsão, um descontrole. Então, tipo, eu não posso. Aí que você fica com vontade. Então eu te libero. Falo, ó, tudo posso, mas tudo me convém. E aí, quanto eu posso? Ah, quanto você pode é isso. E outra coisa, tá relacionado com o emocional. Uma pessoa que é muito viciada em doce, ela tá com o emocional fragilizado. Isso é fato. Eu vejo durante a consulta e eu já alerto. Falo, ó, você tá indo pro doce porque o doce ali tem aquela sensação de recompensa, ele te traz aquela sensação de bem-estar, mas o doce já tem, o açúcar em si, já tem muitos artigos científicos mostrando que ele é neurodegenerativo em questão de cérebro. Ele traz uma dicção parecida com a da cocaína. Então, assim, ele é péssimo. Por exemplo, a minha mulher, se eu não levar ela numa doceria no domingo, ela muda de humor. Tipo assim, a gente tem que ir no domingo numa doceria para eu não fazer propaganda dela. A gente vai lá e a gente come pelo menos 3 docinhos. Sabe aqueles de aniversário? Só 3. Porque, senão, o pau fecha. Rapaz, eu conheço essa... Como que é o nome da sua esposa? Mariana. Ela vai ficar envergonhada, eu vou apanhar em casa. A Natália, a minha esposa, também tem que conhecer a Mariana. Vocês têm que conhecer, que provavelmente vocês vão acabar indo junto nessa doceria uma hora. Ela gosta certeza, também. cara. E já virou meio que um hábito. Mas a gente sabe quantificar, quanto pode, quando pode, tudo mais. A gente senta ali, toma um café, conversa. Hoje, qual que é o problema? Muitas pessoas comem doce enquanto trabalha, beliscando. As pessoas comem doce assistindo esse podcast. As pessoas comem doce navegando no celular. E quando você come sem olhar para o alimento, o seu cérebro ele não consegue entender e captar aquela informação. Então, quando você vai comer um doce, olha para ele, mastiga com calma. Quando você mastiga, você libera um hormônio chamado leptina que te traz saciedade. E aí, aos poucos, você vai reduzindo esse doce. Porque é muito fácil eu pegar uma barra de chocolate e começar a assistir um seriado. A minha atenção está no seriado. A minha atenção não está na barra de chocolate. Então eu acabo comendo mais. Quando eu sento e como com calma, respiro, olho para ele, eu como menos. E outra coisa, existem papilas gustativas, que são esses pontinhos nas nossas línguas, que traz percepção de amargo, de doce, de azedo. E aos poucos a gente vai mudando o nosso paladar. Nosso paladar ele é muito adaptativo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando chegou a cerveja Heineken no Brasil, todo mundo só tomava Skolzinho e Brahma. A Heineken era muito amarga, ninguém gostava. Agora, todo mundo só toma Heineken.
Quando chegou o tal do açaí aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal falava que tinha gosto de terra. Agora, cada esquininha tem um açaí para vender. Coca Zero. A transição da Coca normal para Coca Zero é uma tortura. Mas hoje, eu prefiro 1000 vezes Coca Zero do que a Coca normal. Eu tomo Coca, tá, pessoal? Eu sou nutricionista, mas eu tomo Coca Zero. Eu sou um indivíduo, tenho sentimentos e emoções igual a vocês. Só que essa transição, ela é muito difícil. Só que depois, mamão com açúcar. O café sem açúcar que eu vi que você ofereceu pra Mari, ela falou, não, o meu é sem açúcar. Você falou, o meu também. Por exemplo, se eu te der um café com açúcar, talvez você não vai querer tomar. Por quê? Porque a sua papila já identificou que o café tem que ser sem açúcar. A minha é assim. Eu aprendi durante a faculdade que se eu colocasse a quantidade de açúcar e a quantidade de café que eu tomava por dia, eu ia ter uma diabetes muito cedo. Eu morro de diabetes, porque eu já tenho histórico na minha família. Então, eu retirei o café, no início foi uma tortura, mas hoje, se eu chego em qualquer lugar que você me ofereça um café com açúcar, eu não vou querer. Não porque eu sou frescurento, mas porque não me agrada pro meu paladar. Eu prefiro o café sem açúcar. Então, o paladar em si, ele é muito adaptativo. A pessoa que está viciada no doce, ela consegue sair desse vício. Igual uma pessoa que é viciada em cocaína, ela consegue sair desse vício. Só que é um vício. E você tem que entender que você tem uma adicção. O problema da pessoa que é viciada em açúcar, às vezes é não aceitar. Aí é difícil de tratar. Quando a pessoa já chega e fala, não, realmente é um problema para mim. Isso altera o meu humor. Isso me deixa preguiçoso. Isso afeta a minha saúde. Aí é outros 500. Ah, não vejo problema. Ah, então vai continuar nessa situação. O açúcar tem algum horário que é indicado? Eu já vi, tem 2 situações que eu já vi indicação. Uma vez foi após o almoço. E assim, para quem treina, dizem que pode ser um bom pré-treino, né? Uma energia rápida ali. Ele tem uma... Existem 3 teorias. O açúcar, o que é? Carboidrato. Então ele libera glicogênio hepático muscular de uma forma muito rápida antes do treino. Pode ser utilizado. Só que só o açúcar eu não acho legal. Por exemplo, vou usar doce de leite de pré-treino. Você vai ter um pico glicêmico e no meio do seu treino vai acabar e você vai ter uma hipoglicemia. Se você treinar pesado, se você treinar igual um frango, fazendo uma fisioterapia lá na musculação, é ok, tudo bem. Mas se você treinar pesado e levantar peso com doce de leite, você vai ter glicogênio no início. Na metade do treino você vai começar a sentir teto preto, tontura, náuseas, porque você vai ter uma hipoglicemia, a glicemia vai cair de uma vez. Então a gente precisa colocar o açúcar nessa ocasião junto de uma proteína ou de uma fibra para controlar a liberação daquele açúcar, daquele carboidrato, daquele glicogênio, porque dessa forma não tem uma queda brusca. Pode ser utilizado. Gosto? Não gosto. Eu não gosto de passar açúcar para paciente meu exatamente porque o nosso paladar é adaptativo. Se eu começar a te dar pão com doce de leite pré-treino, você vai ficar viciado nisso. Depois para largar é difícil. O mais recomendado é após as grandes refeições, porque aí você está mais saciado. Você, por exemplo, comeu legumes, verduras, proteína, carboidrato, arroz, macarrão, batata doce, inhame, sei lá, mandioca, e colocou leguminosas juntos, como feijão, grão de bico, lentilha. Você tem todo um prato ali diversificado, um prato que te trouxe saciedade. Aí você vai ali e come o doce como uma sobremesa. Você não extrapola no doce, porque você já está bem alimentado. O maior erro de comer doce é comer ele no meio da tarde. Você não comeu nada, aí você vai lá e come um doce, você vai comer muito. Você está com fome. É igual ir no mercado com fome, vai dar merda. Então você não pode comer o doce com fome. Depois das grandes refeições e depois do treino. Porque o seu corpo, ele acaba que não absorve, ele utiliza aquele açúcar para repor o glicogênio que você gastou. O glicogênio é de uma forma leiga, tá? É o oxigênio do músculo. Você estufa ali, enche a musculatura de glicogênio e aí você gasta no treino. Quando você gasta, no pós-treino, você utilizar o doce pode ser legal, porque o seu corpo ele não absorve todas aquelas calorias, todo aquele açúcar, e ele ainda repõe o glicogênio utilizado. Mas é uma estratégia que eu também não gosto de utilizar. Tem um profissional que utiliza, não julgo,
legal, mas eu não gosto de ficar utilizando estratégia com doce com o meu paciente. O paciente meu não come doce, não come açúcar. Ele come, assim, após o almoço, chocolate quando dá vontade. Mas eu não coloco, tipo, no plano para você, ó, você vai ter que comer. Você pode comer, tá fora do plano. Porque eu não vou te dar essa arma para você puxar. Porque entende uma coisa, eu coloco 20 gramas lá. Hoje você come, mas amanhã você brigou com a sua mulher, e aí? Aí você já come 100? Você tá puto? Ah, não, aí eu coloquei 20 gramas, mas aí é a sua mulher que foi lá. Aí na TPM, ela vai comer 50, 60, a caixa inteira. Então, os sentimentos e emoções estão ligados. Eu já testei, eu era ingênuo no início. No início, quando eu comecei, eu era ingênuo. Vocês enganam o nutricionista. Vocês são tudo Zé Conversa. Não, só coloca aí 20 graminhas, não dá nada, tal. Aí você coloca. Aí no retorno a pessoa chega, Nuto, você falou, verdade. Não aguentei. Eu pegava a barra na hora de comer, não dava para comer só aquilo. Tinha dia que eu comia a barra toda. Então eu não vou dar esse gatilho para você puxar, eu não vou dar arma para você. Eu prefiro te desarmar. Entendeu? Então assim, eu deixo à disposição. Marcelão, você quer comer após o almoço numa terça? Pode comer, 20 gramas. Mas não vai estar lá escrito, coma 20 gramas de chocolate após o almoço. Nunca vai estar. Isso não. Perfeito. Fernando, vamos falar de metabolismo. O metabolismo, a gente... você se treina o metabolismo, você tem hábitos ou maneiras de acelerar ou desacelerar esse metabolismo e alimentos também que aceleram ou desaceleram. Como que uma pessoa trabalha esse metabolismo? O metabolismo ele começa a trabalhar conforme você vai se exercitando e se alimentando de forma correta. Isso é fato. Não tem como eu acelerar o metabolismo sedentário. Então você tem que praticar alguma atividade física, nem que seja uma caminhada, uma corrida, um pedal, um crossfit, uma musculação, uma natação, uma luta. Não importa. Isso é importante para acelerar o metabolismo. Obviamente com a alimentação balanceada também auxilia, mas principalmente sabe o que? A proteína. A proteína, existe um negócio chamado efeito térmico do alimento. Toda vez que você come proteína, o seu organismo ele começa a acelerar o metabolismo para degradar aquela proteína em aminoácido. E aí você começa a gastar mais energia de uma forma natural. Por isso que até para uma dieta de emagrecimento ou ganho de massa, é interessante uma dieta hiperproteica e fracionada. Porque se eu como de manhã proteína, eu já coloquei meu metabolismo para trabalhar. Se eu coloco proteína no almoço, ele está trabalhando. Se eu coloco ele à tarde, mesmo eu trabalhando sentado no escritório ou no consultório, meu metabolismo está trabalhando. E se eu coloco proteína à noite, meu metabolismo também está trabalhando. Então, assim, fracionar a proteína é muito importante. Juntamente de uma boa alimentação. E água também é importante, tá? 40, 50 ml por quilograma de peso de água é o ideal para você ter um bom funcionamento do seu organismo. E aí o seu metabolismo começar a trabalhar de uma forma mais correta. Tá certo? Então, a dieta é hiperproteica, alimentação diversificada, atividade física e boa hidratação. Isso aqui que muita gente desconsidera, uma boa noite de sono. Treino, dieta, descanso. Você precisa descansar de 7 a 9 horas bem dormidas. Não é aquela que você fica acordando para ir ao banheiro, você tem que acordar descansado. Se você acorda hoje cansado, numa segunda ou numa terça-feira, você está enrolado. Porque você está no início da sua semana. Como que você vai começar a semana cansado? Na sexta, você já está na merda, você já está sem produtividade e aí acaba que você não consegue render o máximo que o Marcelo poderia render. Então assim, o metabolismo ele leva tempo, ele é igual a educação alimentar, vai melhorando aos poucos e obviamente existem fatores genéticos, tem gente que tem um metabolismo mais acelerado, tem gente que tem um metabolismo mais lento, mas hoje o que mais leva em consideração não é a genética, são hábitos. E hábitos dá para ser trabalhado. E isso a gente vai melhorando aos poucos. Isso é fato. Existem essas bebidas, esses alimentos em si que aceleram o metabolismo, por exemplo, cafeína, o tereré, o açúcar eu creio que ele desacelera, né? A cafeína ela acelera o metabolismo, sabe? Os termogênicos em si eles aceleram, mas eles também aumentam a ansiedade. E fome também. Com certeza. Na realidade, a cafeína ela é uma aliada por quê? Porque a cafeína ela acelera seu metabolismo e ela também aumenta o seu foco. E aí você foca na ação e você começa a conseguir a treinar melhor. Quando você treina melhor, você tem melhores resultados. Mas por um outro lado, eu estou vendo muitas pessoas fazendo uso de
cafeína e desenvolvendo maiores ansiedade. Hoje, por conta da pandemia, correria do dia a dia, a grande maioria da população é ansiosa e não trata. Aí começa a tomar pré-treino, começa a tomar termogênico, começa a tomar cafeína e aí fica mais ansioso. E aí desconta onde? Na comida, igual você falou, fome. Porque existe a fome fisiológica, que é aquela fome, tipo assim, você precisa comer. Por exemplo, você está com fome, o que você quer comer? Ah, qualquer coisa. Mas se eu pergunto para você, você está com fome. O que você quer comer? Eu quero bolo de cenoura e cobertura de chocolate. A fome é emocional, é diferente. Então, assim, acaba que na ansiedade você tem essa fome emocional mais aflorada. Então, eu não acho interessante, principalmente quem está no início, querer pular etapa. Você está na primeira série, não adianta você pular para a quinta série. Você vai chegar lá e vai ter umas matérias que você não vai entender nada. E aí, talvez você vai ter que regredir. Então, é um dia após o outro. É um dia de cada vez. Caindo e levantando. Foguete não dá ré. É isso que eu falo. Então, assim, é um dia de cada vez. Caindo e levantando. Foguete não dá ré. Vamos pra cima. Então, persista, insista. Não queira atalho. Esse negócio, remédios para acelerar o metabolismo. Isso aí é indústria farmacêutica, é a indústria da suplementação, que muitas vezes ganham fortunas com isso. O básico dá certo. Treino, dieta e descanso. Aí com o tempo, anos de treino, você pode começar a tomar um pré-treino, tomar uma cafeína, não tem problema, mas no início eu não acho interessante. Falando em treinamento, Fernando, exercícios. Você tem uma rivalidade entre, por exemplo, corridas longas ou exercícios de alta intensidade? Tem alguma... um benefício, algum pró, contra, alguma indicação sua, ou ele varia também de pessoa para pessoa? A pessoa fala assim, eu vou perder peso agora, vou fazer uma corrida de 45 minutos a 1 hora, ou um exercício de alta intensidade de 20 minutos. Cara, eu estudo muito, e os artigos mostram que a lipólise, que é a perda de gordura, ela começa a ter mais eficácia a partir de 25º minuto. Ou seja, 25 minutos. Se você faz uma corrida de alta intensidade de 20 minutos, legal. Mas o seu metabolismo ele vai começar a trabalhar melhor a partir do 25º minuto. Ou seja, você tem que fazer um cardio maior ou um treino maior que 25 minutos. Não faz sentido. A hora que você começa, ele já você já parou o treino. Então eu prefiro uma corrida de maior longa duração. Então assim, diminui a intensidade, aumenta o tempo. 45 a 60 minutos é o ideal. Se você tem alguma lesão no joelho, se você tem alguma lesão no tornozelo, aí você tem que ter algumas orientações. Se você pode correr, se você pode pedalar, se você pode nadar, depende do esporte. Tem alguns esportes que hoje você é impossibilitado. Mas não existe o melhor. Existe aquele que você gosta e aquele que você sente prazer. Doutor, eu não sinto prazer com nenhum. Calma, é porque você não viu o resultado. A hora que você se olhar em frente ao espelho e ver o resultado, a hora que você vê a sua disposição melhorando, a hora que você vê que você vai começar a ir ao banheiro com frequência, a hora que você vê que a sua libido, a sua atividade sexual vai melhorar, a hora que você vê que a sua autoestima vai melhorar e você vai entrar em roupas que você não entrava há um tempo, eu quero ver você falar que você não gosta da corrida. Eu quero ver você falar que você não gosta do crossfit. Eu quero ver você falar que você não gosta da musculação. Só que no início é difícil mesmo. É aquilo, você tem que pagar o preço. Nada é fácil nessa vida. Lembra que eu falei no início do podcast? Ter uma família, igual fala lá na Bíblia, na saúde e na doença até que a morte separe, é difícil. Você vê aí no Brasil, qual é a taxa de divórcios? É difícil manter um casamento. Empresas, quantas empresas quebram com 2 anos no Brasil? Um monte. É difícil manter sua empresa. Emprego. Quantas pessoas ficam anos em empresas? Às vezes é demitido, às vezes troca de emprego. Tem aquele que toda hora tá pulando porque o patrão sempre é ocupado, né? Sim. Tipo, meu patrão é um merda, vai pro outro. Meu patrão é muito chato, meu patrão é muito exigente. Tá sempre ali. É difícil. Você lidar com a vida hoje é difícil. A pessoa tem que entender que ela acorda pra uma batalha. Hoje é domingo, eu não acordei moscando, eu acordei para vir para uma batalha. Estou vindo para um podcast para transmitir conhecimento para a população. Tem que ser informações válidas. Eu tenho que entender que eu vou enfrentar hoje um treino ainda de alta performance. Eu tenho que entender que hoje eu ainda vou trabalhar. Então assim, são várias ocasiões que a gente faz, cara.
Então, hoje, quem busca facilidade, eu vou fazer um treino para eu queimar mais gordura mais rápido, é o que primeiro vai desistir. Igual aquele cara que chega, doutor, eu tô sedentário, mas eu vou treinar de segunda a domingo agora. Eu vou treinar todos os dias da semana, eu vou correr 1 hora, eu vou fazer musculação 1 hora e eu ainda vou fazer natação. Aí você fica, porra, você vai virar atleta então, né? Não, é porque eu vou viajar pra praia, eu preciso perder 7 quilos até mês que vem e eu preciso meter o louco. Quando você vê, o cara não aguenta 2 semanas. Então assim, é um processo adaptativo, começa aos poucos. Eu não consigo correr 1 hora. Começa correndo igual você falou, 20. Aí intercala, corrida andada. Aí vai para 30, 40, 50. Quando você viu, você está correndo 1 hora. Você vai trotando e vai correndo, vai trotando, vai correndo. Vai no seu ritmo. Musculação, hoje eu só pego a barra. Beleza, vai com a barra. Depois você vai colocar 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 30, 40. Vai aumentando, você vai progredindo aos poucos. Só que hoje a população, ela quer o fácil. Não existe o fácil. Tipo assim, por que tem tanto vendedor de curso aí ganhando dinheiro e ficando milionário? Como ensinar vocês a serem milionários? Tipo, eu vou te ensinar a ser milionário. Como? Vendendo curso pra você de como ser milionário. Por quê? Porque o povo quer facilidade, quer aprender a ficar milionário, mas não quer saber trabalhar direito. Entendeu? Então, assim, o que tem de curso... eu vou te emagrecer 15 quilos em 2 meses. E o pessoal vende. Por quê? Porque o pessoal quer facilidade. Hoje, a zona de conforto é deliciosa. Eu confesso pra você que hoje eu acordei de manhã e falei, puta, o que eu arrumei pra minha cabeça de ir lá naquele podcast, cara? Num domingo. Por quê? Ressaqueado. Aí eu virei e falei, não, tem que cumprir. Eu combinei com o cara. Então... muitas vezes a zona de conforto ela quer te abraçar. E é isso que esse lifestyle me mostrou. Porque eu tô sempre num desconforto. Eu trabalhar sábado até 5 horas da tarde, sabendo que tem uma festa de aniversário da minha prima, é desconfortante. Não é confortante. Eu trabalhar domingo, gravando vídeo, produzindo conteúdo pro meu público, é desconfortante. Mas é isso que me faz ter resultado. É isso que me fez crescer em 3 anos. É isso que nos 13 anos de musculação e protocolo alimentar me fez crescer, cara. E eu não estou no patamar que eu estou hoje, em 3 anos, por mera coincidência ou sorte do acaso. Alguns falam que sim. Eu já acho que não. Eu já acho que é a zona de desconforto. Isso que você me falou agora lembrou de uma frase que dizia assim, que aonde tem conforto não tem desenvolvimento. E aí encaixou bem com tudo isso que você falou. Você precisou fugir desse conforto para justamente estar nesse patamar que você está hoje. Eu separei aqui, Fernando, uma sequência de 10 perguntas para te fazer, 11 na verdade, que eu acho que vai ser bem interessante. Vamos lá, primeira. O que te fez decidir ser nutricionista? Cara, eu fui um adolescente muito magro. Eu sofria bullying na infância, eu era um adolescente muito magro. Meu apelido era aro da bicicleta, fiapo da mandioca, de lado parecia que estava de frente. Quantos quilos você pesava na adolescência, cara, você lembra? Eu lembro que, eu fui atleta de judô, né? Eu fui atleta de judô até os meus 15 anos de idade. Fui campeão brasileiro 2 anos seguidos. O terceiro ano de judô. Fui campeão brasileiro 2 anos consecutivos. O terceiro ano eu fiquei em vice-campeão, perdi. Lutei fora e tudo mais. E eu lutava sempre no super ligeiro. Tinha um ligeiro e super ligeiro. O meu peso, para você ter noção, com 14 anos de idade, eu pesava 33 quilos, 34 quilos. Quando eu comecei a fazer musculação com 14, no final dali, com 15, eu lembro que eu tinha 42 quilos. Com 15 anos eu tinha 42 quilos. Com 11, 12 anos eu lutava com 28 quilos. 11, 12 anos. Meu peso era até 29 e eu não conseguia bater 29. Eu comia para eu ir pesado para competição. E os caras, tinha 33, 34, baixava peso para ir lutar no 29. Uhum. E aí, naquela época, eu comecei eu sempre fui atleta, né, cara? Eu fui atleta de judô 9 anos, sou faixa marrom de judô.
e conquistei muita coisa no judô. Tenho mais de 100 competições que eu já fui de judô. É muito fácil no judô isso. E não sei se é fácil, acho que é porque eu lutava muito mesmo, mas tem muitos atletas bons, e eu tenho muitos atletas bons. Eu tenho um atleta que eu tenho o prazer de atender ele, o Andrezinho, que ele é um guri que tem acho que 13 ou 14 anos, a minha idade, na época que eu estava no auge. E essa semana ele foi campeão brasileiro dos Jogos Escolares. E tipo assim, foi uma felicidade tremenda, porque os Jogos Escolares é muito difícil. E ele tem um puta potencial, ele vai ser um judoca nível Brasil aí pesado. E a gente tem alguns judocas bons aí também. Ficou em quinto, terceiro no Brasil, tal. Só que esse bullying e a questão do judô me fez querer fazer nutrição. Eu sempre sofri bullying. Aí eu saí do judô com 15 anos. Comecei a fazer musculação. Porque, tipo assim, eu comecei a apanhar no judô. Essa é a verdade. O peso mínimo do judô, porque é o seguinte, eu tinha que lutar no 15 e 16. O peso mínimo era 51 quilos. E eu tinha 42 quilos. Então, tipo assim, eu tinha 9 quilos a menos. E os caras que lutavam com 51 abaixava tipo 5 quilos. Os caras tinham 56, desidratava, perdia peso, cortava peso pra ir pro 51. E eu chegava, eu era melhor. Só que levava um pau mesmo. E eu era tipo o pica do negócio. Aí eu comecei a ficar puto. Falei, velho, isso aqui não é mais pra mim não tenho porte físico. Na época meu sensei, que era o meu treinador, falou com meu pai meio cabeça fechada, falou, não vai suplementar, não vai fazer nada, não sei o que. Aí não teve o que fazer, aí eu saí do judô, porque eu não cansei de apanhar, falei, não vou ficar apanhando igual um idiota aqui, nesse negócio. Eu comecei a fazer musculação, aí sozinho eu fui desenvolvendo meu físico, eu fiz administração de empresa, até a metade, fiz engenharia da computação um semestre, mas não era minha onda. Tipo, geometria analítica. Puta, como que vocês engenheiros fazem geometria analítica? Treino doido, cara. Eram uns cálculos, tipo assim, 2 páginas. Eu olhei aquilo lá e falei, cara, isso não é pra mim não. Aí depois que eu terminei a minha segunda faculdade, tranquei, né, no caso, a segunda faculdade, que eu dei um basta. Que eu virei assim pra minha família, porque eles queriam decidir o meu futuro. Principalmente meu pai. Não, você tem que fazer isso aqui. Não, você tem que fazer aquilo ali. Porque é isso que dá dinheiro, isso que não sei o que. Aí eu falei, calma lá. Eu vou fazer o que eu gosto. Sabe o que eu gosto? Eu gosto disso aqui. Aí eu fui fazer nutrição. Aí eu fiz nutrição. Só que, tipo assim, sempre muito desacreditado. Desacreditado pelos amigos, desacreditado pela família, desacreditado talvez até por ela, minha noiva. Ela não sabia. Tipo assim, era uma profissão que não tinha futuro. Não era algo que poderia trazer prosperidade para minha família. Não era algo que poderia mudar a minha vida. Era tipo assim, isso aí não dá dinheiro. Isso aí é tal coisa. Só hobby. Só hobby, isso aí é um hobby. Aí eu ouvia muito, tipo, o Fernando não estuda, ele só treina. Ele é burro. É porque hoje eu tô mais magro, né? Mas quando eu pego para treinar mesmo, porque esse ano foi um ano muito corrido para mim, então eu diminuí a intensidade de treino, eu fico com 5, 8 quilos a mais de massa, então eu fico bem maior do que eu estou. E aí isso era muito julgado naquela época, tipo, o Fernando é burro, o Fernando só treina, ele não lê, não estuda, só que eu lia, estudava, só que da minha área, do que eu gostava. E aí eu comecei a fazer nutrição, me apaixonei. Durante a faculdade eu já vi que era pra mim aquilo ali. Confesso que eu fiquei confuso igual no final, porque eu já gostava da empresa que eu trabalhava, já tinha uma margem de crescimento boa. Só que eu sempre amei isso aqui. Isso aqui eu vivi desde quando eu tenho 8 anos de idade, que eu luto contra a balança, que eu sofri bullying, que eu já chorei em casa, que eu já apanhei, que o barato é louco, filho. E aí eu fui me desenvolvendo. Aí eu fui fazer nutrição. A nutrição tem várias áreas de atuação. Nutrição clínica, nutrição comportamental, nutrição esportiva. E eu fui para a área que eu gosto. Falei, vou para o esporte. Mas tem fulaninho de tal. Já até ouvi de professor de faculdade isso no último semestre. Eu ia abrir meu consultório e falar, tem fulaninho de tal. Como que você vai bater de frente com fulaninho de tal? Eu falei, eu não quero bater de frente. Eu só quero abrir meu consultório e começar a atender. Eu não quero concorrer com ninguém. O meu maior concorrente sou eu. Eu tenho que concorrer com a minha cabeça.
em sair da zona de conforto sempre. Tipo assim, nossa, você tá super bem. Mas eu tô trabalhando domingo. Os caras começam a ficar bem, aí sabe o que eles fazem? Eles diminuem a agenda. Tipo assim, eu trabalho até 8, 9 da noite e tem nego trabalhando até as 4. Tipo, tô bem, vou aumentar meu preço aqui, jogar 4 horas da tarde eu vou embora, eu quero qualidade de vida. Beleza. Eu quero zona de desconforto. Eu quero crescer. Então, eu vivo isso, eu amo sabe, a questão de ficar conhecido nas redes sociais, a questão de eu ter uma cartela de mais de 1.000 pacientes ativos hoje, é toda uma questão de amor. Tipo assim, eu não fiz, eu quero ganhar grana, eu quero ter sucesso, eu quero ter fama. Não, eu só queria entender um pouquinho sobre nutrição, sobre meu corpo, como eu poderia mudar o meu corpo. Eu só queria poder fazer algo que eu amasse sem ser um peso eu ir segunda-feira pro trabalho. Tipo, ai meu Deus, tenho que trabalhar. Não, quando eu acordo de segunda, eu falo, puta, vou lá transformar a vida. Vou atender o Marcelo, vou atender a Mariana, vou atender o Felipe. Cara, vou ajudar fulano, vou tal coisa. Cara, eu transformo a vida das pessoas, cara. Eu tenho depoimentos que eu não posto porque eu não gosto de ficar me vangloriando pelo óbvio. Eu faço o óbvio, eu faço o que Deus me manda fazer, é a minha obrigação, não é algo tipo assim, é minha obrigação, eu não faço mais do que minha obrigação. É que hoje às vezes a gente quer se congratular pelo óbvio, então tipo assim, não sei o que, não, é o óbvio, isso aqui é o óbvio, eu estar aqui domingo com você é o óbvio para mim, porque faz parte do meu processo, faz parte do meu propósito, e faz parte do que eu sou, eu amo isso aqui, eu vivo nutrição, então para mim, aqui, agora, confesso que a hora que eu acordei eu não queria, mas agora, estando aqui, puta, tô sentindo um prazer tremendo de estar aqui conversando com você sobre isso. Bacana. E cara, o que você contou que você passou nesse começo aí, eu acredito que muita gente mesmo deve passar. Por exemplo, quando você pensou em fazer nutrição, os seus familiares e algumas pessoas, né, falam não, porque isso não dá dinheiro, porque você tem que fazer isso que é bom, porque aqui você vai ganhar grana. E aí você foi no que você queria fazer. Então eu acredito que tem muita gente mesmo que passa por isso. Como que você trabalhou isso com você, que o seu interior foi mostrando para você o caminho que você deveria seguir, que você teoricamente foi num caminho que todo mundo falava para você não ir, e você conseguiu ir e se desenvolver porque nessa área? As coisas foram acontecendo, né? Como eu comecei a trabalhar naquela empresa, eles não viam tanto a minha faculdade. Eu ia para a faculdade à noite e trabalhava em período integral. Então eles viam o Fernando como um agente de investimentos. O Fernando era um agente de investimentos. Aí do nada eu virei e falei, formei em nutrição, você é nutricionista. Mas isso dá igual, é isso aqui. Sou eu que vou ser feliz ou triste com isso aqui. Eu não me importo com a opinião de outros. Até porque, por exemplo, na internet o que mais tem são opiniões de pessoas que muitas vezes não te conhecem, não gostam de você. E aí te desmotivam. Então, o que eu sempre falo para todo mundo, faça o que o seu coração manda. Não o que o seu pai manda, sua mãe manda, seu primo manda. Porque no final, é você quem vai ter as consequências. No final, você vai sair da casa do seu pai e é você quem vai ter que acordar e ir para o seu escritório, para o seu trabalho. É você quem vai ter que gerar renda para dentro da sua casa, não é mais seu pai. Até quando você vai ficar no seu pai? Então, seu pai ele não pode mandar no seu caminho. Você tem que trilhar o seu próprio caminho. E eu não tive facilidade nesse processo. Eu não tive pai e mãe médico que me colocou numa situação de vantagem, um profissional da saúde. Eu não tenho ninguém da minha família que é profissional da saúde. Eu não tive ninguém que pegou na minha mão assim e falou, não, vem aqui, Fernandinho, vou te ensinar. Não tive. Foi tudo um murro em ponta de faca mesmo. Só que eu tive que blindar a minha mente. Tipo, não sei o que. Não. Chegou um momento que eu comecei a mentir. Eu falei, não, eu vou fazer só para ter um diploma, então. Eu vou ser agente de investimentos, porque dá para ser. Você só tira lá uma certificação que eu tenho. E você pode ser agente de investimentos. Trabalhar, sabe, XP Investimentos, corretora de seguros, previdência privada, essas coisas. E aí eu comecei a mentir. Eu falei, não, eu vou fazer a faculdade só para ter, só para eu ter a faculdade. Para pararem de me encher o saco. Só que a hora que eu formei, eu entrei em oração, saí de viagem com ela. Aí a gente decidiu, eu tive direcionamento. Falou, é isso. E foi difícil, hein? Porque eu estava estabilizado demais naquela época. Eu tinha 24 anos, vou abrir o jogo. Eu ganhava em média uns 7 mil reais.
E eu tinha 24 anos. E eu tava liderando uma equipe de 7, 8 colaboradores, podendo crescer. Então, assim, foi algo que eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Eu vou começar do zero, ninguém me conhece como nutricionista. E aí as coisas foram acontecendo, eu tinha juntado uma grana, porque eu pensei que poderia acontecer isso, de eu ter que abrir um consultório, o investimento é alto pro consultório. Aí eu tive uma ajuda, um aporte financeiro do meu pai me deu 10 mil reais, minha mãe me deu 25 mil reais, isso me ajudou muito, deu mais ou menos 35 mil, mas no meu consultório no final a gente gastou uns 70, 80 mil, então eu tive que juntar uma grana, sabe? A clínica agora que eu tô abrindo, é uma puta estrutura, é uma grana muito alta, então assim... No final das contas, eu blindei minha mente, comecei a mentir para eles e continuei trabalhando. Porque é aquilo que eu falei, estudante é pobre. Então, vocês têm que buscar trabalho e sair da zona de desconforto. Tipo assim, trabalhe o dia inteiro, faça facu à noite, gente. A não ser que você seja herdeiro. Se você é herdeiro, nada contra, não tenho nada contra você. Você, graças a Deus, seu pai trabalhou muito, como eu estou trabalhando, para um dia eu poder dar uma facilidade maior para meu filho. Mas se você não é herdeiro e você não tem boas condições, vá trabalhar, faça sua faculdade à noite, junta seu dinheiro, para depois que você terminar a sua faculdade, você poder abrir seu negócio. Eu estou num podcast de empreendedorismo. Por quê? Porque eu sou empreendedor. Eu estou abrindo uma clínica agora. Eu não sou só nutricionista. Eu sou uma empresa. Eu sou uma marca. É isso que as pessoas às vezes confundem. Tem paciente meu que vai muito pro emocional. Regras são regras. Tipo assim, vou te dar um exemplo. Você marca uma consulta. Se você desmarca faltando 1 hora, você vai pagar uma taxa. Ah, mas o seu... É regra da empresa. É tipo você comprar uma passagem com a Gol para ir pro Rio de Janeiro. Chega 1 hora antes, você tem um imprevisto, você não pega seu voo. Você vai ligar lá na Gol, eles vão te devolver a passagem? Eles vão falar, não, você perdeu, seu assento estava lá. É igual eu. Minha hora estava lá. Você não veio. O que eu posso fazer? Você me comprou 1 hora, você vai me pagar uma taxa X. Ah, mas é porque... Não tem emocional. Tem coisas que eu tolero, tem coisas que não. Retorno. Eu não reagendo retorno. Você tem uma consulta com direito a um retorno de 30 dias. Se chegou no seu retorno e você não foi, você perdeu. Ah, mas é porque eu indo para aí, bati o carro e tal. Dependendo da situação, eu remarco. A grande maioria eu não remarco. Por quê? Porque é uma empresa. A empresa tem regras. Regras são para ser cumpridas. Exemplo, se agenda uma consulta comigo 10 horas da manhã. A tolerância é 15 minutos. Se você atrasar 20, eu não te atendo. Por quê? Porque eu não vou conseguir te trazer qualidade. Aí é igual aqueles médicos que você chega, tem que aguardar 1h30, 2 horas, está atrasado. Então eu não posso atrasar. Eu atraso no máximo 10, 15 minutos uma consulta por conta do outro, não por conta de mim. Então, eu hoje profissionalizei o negócio, é uma empresa, mas eu sou uma pessoa, eu entendo que a empresa ainda sou eu, mas tem essas regras. E eu precisei passar por todo esse processo que você está falando para eu conseguir estruturar tudo isso aí. Tipo, de trabalhar durante a facu, trabalhem na área de vocês. É que na minha área não dava dinheiro. Tipo, eu vou, por exemplo, eu vou contratar agora para minha clínica um estagiário, mas ele vai ganhar R$800. R$800 não abastecia meu carro na época, não pagava o seguro. Então, tipo, se o estagiário que quiser trabalhar com o Fernando, vai saber que é R$800. Mas ele vai ter uma mina de ouro, ele só vai trabalhar com um dos melhores do estado. Então ele vai aprender de perto o meu business, para depois ele ainda ser meu concorrente, entre aspas, né? Porque eu falo que eu não tenho concorrência, mas eu vou ensinar o guri. E é algo que eu poderia ter feito, cara. Eu nunca fui trabalhar com nenhum eu nunca passei por nenhum nutricionista, isso é loucura. Eu não tive profissional da saúde, eu nunca fui numa consulta com outro nutricionista, eu nunca fui estagiário de nenhum nutricionista. Eu me modelei o meu método do Fernando do zero. Eu fiz do completo zero, sem saber o que o outro faz. Tipo, o fulano faz daquele... Beleza, esse é o meu jeito. E óbvio que a gente aprende nas pós-graduações. As pós-graduações que eu tive com o Paulo Musi, com o Rodolfo, com o Daniel Coimbra, são nomes de peso que o cara te dá o caminho. O cara te dá o caminho das pedras. E o ano que vem, eu já estou estruturando isso, por isso que a gente fez uma sala só para a equipe lá. Eu vou começar a ensinar
estudantes de nutrição e nutricionistas a como empreenderem, em como abrir seu próprio consultório, como que faz para gerenciar o marketing nas redes sociais, como que faz para se posicionar, como que faz a parte de contabilidade, quais são os melhores investimentos, como conduzir uma consulta. Tudo isso a gente vai explicar. Como ganhar dinheiro com nutrição. Hoje tem nutricionista na Santa Casa ganhando 4, 5 mil. Tem nutricionista trabalhando em clínica ganhando 2, 3 mil. Nada contra, mas a mensalidade era 1.800. Você trabalha para ganhar 2, a conta não fecha. Como que a mensalidade é 1.800 e o salário é 2? Não fecha, não tem como. Então, o nutricionista hoje precisa se valorizar. Eu me valorizei. Hoje a minha consulta é R$450. Eu estou numa clínica que só tem médico. O preço da minha consulta é muito equivalente a todos os médicos. Eu não sou mais barato que os outros porque eu sou nutricionista. Eu sou precificado próximo. R$450 com retorno na minha consulta. E o ano que vem vai ser R$600 com retorno. Eu vou dar 2 opções. Ou é 400 sem retorno, só a consulta, ou é 600 com direito ao seu retorno. Ah, é muito caro. Tudo bem, esse é o meu preço. Eu tenho uma fila de espera de 1 mês. Eu estruturei o negócio. Eu vou colocar uma equipe aí. Eu estou elevando, é o que eu falo. E os outros ficam bravos. Eu estou elevando o padrão da nutrição no Mato Grosso do Sul. Era aquilo que a minha família pensava. Eu quero desmistificar isso. Nutri é uma profissão um pouco valorizada. Nutri não ganha dinheiro. Cara, eu sou super valorizado. Eu ando no shopping com a minha mulher, o pessoal me para me cumprimentar. Eu vou no supermercado, o pessoal fica vasculhando para ver o que eu coloco no meu carrinho, cara. Tipo assim, eu tô na Bluefit, o cara o cara te siga no Instagram, não sei o quê. Sabe? Então o meu trabalho, ele tem uma valorização. Tanto na imagem, sabe? Daquele ego de falar, porra, que eu não tenho, que eu só me considero um a mais, tanto financeiramente. Hoje eu consigo dar um padrão de conforto para mim e para minha mulher que eu não tinha há 6 anos atrás. Eu deveria ter trazido aqui minha carteira de trabalho, mas eu te mando a foto depois. Dia 2/12/2016 eu era registrado com R$616, cara. Eu ganhava R$616. Comissionado, eu ganhava uns R$400, R$500 de comissão. Dava uns 1.000 e pouco. Então, assim... eu falei, isso que data? 12 de... Tem 6 anos atrás. A gente está em novembro, mês que vem vai dar 6 anos. 6 anos atrás eu ganhava R$1.200, mais ou menos, de salário. Hoje eu não vou falar quanto eu ganho, mas... a minha consulta ano que vem é 600. 2 horas de trabalho era o que eu ganhava em 1 mês. Então, assim, eu elevei o padrão do que é a nutrição. Eu tive que colocar os caras que eram das antigas para sair da zona de conforto, porque já estava confortante para eles. Tiveram que investir em marketing, porque ninguém investia. Eu fui um dos pioneiros de começar a investir no Instagram, de começar a soltar patrocinado, de começar a gravar vídeo. Aí depois os caras começaram a contratar agência. Por exemplo, a gente não tem agência. Quem faz sou eu e minha mulher. Minha mulher faz, cara. Ela é meu braço direito. Se não tivesse essa mulher aqui, eu provavelmente não seria nada. Tipo assim, ela tem muito dentro do meu negócio. E é porque são pessoas próximas. O pessoal quer terceirizar. Vou contratar uma agência de marketing para fazer. Mas a agência está lá na consulta com o paciente, ela sabe a dor dele. A agência ela vai lá no perfil do Fernando, vai copiar o perfil dele, porque o perfil dele é uma referência para o cara. É isso que a agência faz. Esses dias a Mari me mostrou o Nutri, que eu comecei a dar risada. Pô, o cara tem 70 mil seguidores e ele copiando post de cara de 300 mil seguidores. Post igual. Ele só tirou a logo e colocou a dele. Tipo assim, Ctrl+C, Ctrl+V, ele deleta e tal. Então, hoje a gente tenta inovar, sair da zona de conforto, elevar o padrão, fazer a galera se sentir feliz com a nutrição, sair daquelas dietas, antigamente era só dieta detox, nada contra, tá? Vocês nutrifuncional, não vão me cancelar. Mas hoje agora é dieta sem mimimi, é dieta sem frescura, faço você ter resultado comendo que gosta, todo mundo é assim agora. Eu fui um dos primeiros que entrei nessa, cara. Porque eu vi aquilo lá e falava, quem que vai viver de líquido? Quem que vai viver de detox? Quem que vai viver gastando R$1.000 de cápsula por mês? Não, eu tenho que colocar comida para dentro, de uma forma natural, respeitando o que ele gosta. Eu vou montar na hora, ele já vai sair com tudo pronto.
Então, assim, é todo um processo de construção, de imagem da empresa, da estruturação, do que a gente passa. Cara, eu sou muito perfeccionista. Isso é bom e isso é ruim. Mas eu entrego o meu melhor sempre para vocês. É isso. A alimentação, Fernando, não só a alimentação, mas a saúde física nossa, ela está atrelada ao... Desculpa. A alimentação ou a saúde nossa, você acha que ela afeta, igual você falou agora, o libido ou o desempenho sexual? Óbvio, óbvio. Isso é claro. Isso já tem comprovação científica. O indivíduo, quando ele tem mais tecido adiposo, ele tem uma menor performance sexual. Então, é muito relatado dentro do meu consultório, tipo assim, doutor, eu não tenho muito apetite sexual. Doutor, minha libido tá baixa. Doutor, como que pode melhorar isso? Doutor... E principalmente, vocês homens, porque 80% do meu público é mulher e 20% é homem. Então, a mulherada reclama. Tipo assim, o meu marido não chega. Meu marido não procura. Como que eu posso ajudar meu marido? Se eu trazer meu marido aqui, vai melhorar? Tá entendendo? Sim. Então, assim, porque o sexo, você é uma atividade física, né? Se você é sedentário e você não se alimenta bem, você acaba que não aguenta. Tipo assim, na hora do vamos ver, se você não aguenta subir uma escada, se você não aguenta fazer uma corrida de 20 minutos, você vai aguentar? Vai ser algo rápido, pouco duradouro e vai ser prazeroso só pro homem. Pra mulher talvez não vai ser. E é isso que elas relatam. Tipo assim, o homem, ele teve orgasmo, pronto, acabou. E a mulher? Ela fica na mão? Tipo assim, 5 minutos, 10 minutos, acabou, contou no reloginho. Eu não tô falando pra vocês fazerem 1 hora aí, mas pelo menos 30 minutos de pentada violenta é bom, né, filho? De vez em quando, comparecer dentro de casa, né? Porque senão, você abre espaço. E isso é uma realidade. E hoje, rola muito divórcio por causa de traição por parte das mulheres. E aí, às vezes, querem jogar o caráter da mulher. Eu já não acho que é caráter, não. Eu acho que o amor é importante dentro de um relacionamento, mas o sexo também. Se você fica 2, 3, 4, 5 meses sem fazer sexo com a sua mulher, meu amigo, você está pedindo. E quando você faz 5 minutos, deita pro lado e dorme, você está de sacanagem? Então, assim... Eu acho que você jogou um período, um prazo longo demais, né? Tem que ser algo... Eu não tenho um número, mas sei lá, talvez semanal, numa quantia ali. Mas eu acho que tem toda uma série de fatores também, né, cara? Por exemplo, você falou uma coisa muito legal da importância que tem a sua esposa para você, para o seu relacionamento, para a sua profissão, para o seu lado profissional, tudo impacta também. É um conjunto de coisas, né? Eu também hoje vivo uma situação que, olha, eu vou falar, eu queria que todo mundo pudesse ter um relacionamento para sentir o que eu sinto, assim, para você ser apoiado, para o tanto que isso pode impactar no seu alcance, onde você pode chegar. Eu acho que é importantíssimo isso também. O parceiro tá junto. Sim. O parceiro tá junto. Sim. Exatamente. Do lado de um grande homem sempre vai ter uma grande mulher, cara. Você tem que saber selecionar tanto não a mulher... à frente, não atrás, mas do lado, né? Do lado. E, tipo assim, tanto a mulher como o homem tem que saber escolher uma pessoa correta. Se você escolher uma pessoa qualquer para estar do seu lado, provavelmente você vai ser jogado para baixo. Você vai ser impulsionado para baixo. Se ela é uma pessoa muito negativa, se ela é uma pessoa muito preguiçosa, se ela é uma pessoa que não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, cuidado, pô. A pessoa não vai mudar por causa de você. Ela vai fazer você começar a ser preguiçoso, não gostar de estudar, não gostar de trabalhar. Aí os dois vão ser dois medíocres, para não falar outra coisa. Como ter autocontrole na alimentação? Isso aqui acho que a gente falou um pouquinho, de repente não sei se você agrega. Acho que a gente já falou dessa. Já bateu. Já batemos. Acho que essa a gente já bateu. Quais alimentos fazem a fome diminuir? Vamos lá.
alimentos que diminuem a fome, tá? Isso é muito bom para vocês que estão no processo de emagrecimento. Primeiro, verduras. Vegetais folhosos não contêm caloria, ou seja, vocês podem comer à vontade, uma bacia. Alface, repolho, acelga, espinafre, rúcula, agrião, almeirão, couve, isso vocês podem comer à vontade e traz muita saciedade porque possuem fibras. Tem vitaminas e minerais ali para o bom funcionamento do seu corpo. Legal. Legumes também. Legumes são ricos em fibras, tem uma baixa densidade calórica e muita vitamina e mineral. Você pode comer ali brócolis, couve-flor, vagem, pepino, abobrinha, vários, beterraba. Abusa de vegetais folhosos e de legumes. Isso é muito importante. E as proteínas? Eu digo que as proteínas são 3 em 1. Primeiro, a proteína ela te traz saciedade. Por exemplo, você acorda de manhã, come ovo. Pô, você já fica saciado a manhã toda praticamente. Vai no rodízio de churrasco para você ver. Você fica saciado a tarde toda. Às vezes nem janta, só come uma coisinha só para falar que foi. Então, a proteína te traz saciedade. Ela faz reconstrução muscular e ela também acelera o metabolismo. Então ela é 3 em 1, ela é maravilhosa. Ela acelera o metabolismo, ela dá saciedade e ela faz reconstrução muscular para ganhar músculo. Legumes, verduras, proteínas. Aí falamos do que? De fibras. Fibras traz muita saciedade. A fibra que traz saciedade. Hoje a recomendação para todo mundo existe um número, que é de 25 gramas de fibra diária. Então, fibras você encontra nos alimentos integrais, nos vegetais, nas frutas e também aveia, chia, linhaça. São fibras. Então, assim, fibra, verdura, legumes, proteína. Muita água. 40 a 50 ml por quilograma de peso. Isso vai dar saciedade, tá bom? E fracione as refeições. Fracione as refeições. É isso. Boa. Fernando, para uma pessoa, por exemplo, o cara vai... Existe aquela compensação no seguinte sentido. O cara vai num rodízio hoje de pizza ou, sei lá, de sushi. E aí a compensação que eu digo é o seguinte. Você, durante o dia, fazer uma ingestão de baixa caloria para, à noite, você extrapolar um pouquinho. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia se você sabe calcular calorias. É uma boa estratégia. Você reduzir... Mariana vive fazendo isso, né, amor? Ela reduz as calorias do dia porque ela sabe que à noite, no dia da refeição livre, ela vai extrapolar. Então é uma boa estratégia. Eu já não faço isso. Eu continuo normal, em vez de jantar, eu vou comer uma parmegiana, um exemplo. Só que, por exemplo, a compensação que eu não gosto é do dia, o pós. Por exemplo, nossa, eu comi muito ontem à noite e hoje eu vou ficar de jejum. Puta, não gosto. Porque o seu metabolismo ele se acostumou a trabalhar daquela forma, é um hábito, tem que ter uma rotina de horário que acorda, horário que dorme e das alimentações. E quando você fica nessa de ficar, tipo, comi muito e restringe no outro dia, acaba virando sempre um hábito. Que você começa a fazer com mais frequência. Fala, tá tudo bem, hoje eu como uma pizza, amanhã eu não tomo café da manhã. Não, tá tudo bem, hoje eu como um hambúrguer, amanhã eu não tomo café da manhã. Então vira um vício você ficar nessa compensação. Essa do dia, acho interessante, pode reduzir as quantidades de calorias para você comer um pouquinho mais à noite, mas a do pós, no outro dia, eu já não gosto. Acho pouco válida. Cara, esse jejum intermitente que a galera está fazendo agora, de 18 horas, alguns de 24 horas, ele tem indicação? Ele tem... Eu conheço gente assim, que sem a busca de um profissional, faz uma refeição no dia, apenas. Vamos lá. Não é de hoje. O jejum, ele vem de décadas. É uma das grandes estratégias que nós temos na nutrição, sabe? Jejum de 12, 14, até 16 horas eu acho válido. Por quê? Porque a gente consegue preservar a musculatura. A ciência mostra que até 16 horas você consegue fazer um jejum onde você não catabolize e consiga preservar a musculatura. Mais que isso, eu já não acho interessante. Ainda mais um indivíduo que está fazendo sozinho um de 24 horas, sem orientação alguma. Muitas vezes ele pode emagrecer, mas ele vai perder muita água e muito tecido muscular. E aí ele vai ficar aquele indivíduo que fica com cara de doente, sabe? Sim. Você olha assim e fala, puta, o cara tá feio, né? Tá todo flácido, tá todo pelancudo.
tá com cara de doente, não fica legal. Então assim, jejum de até 16 horas, acho legal, fraciona ali durante aquela janela que você está se alimentando proteína, tenha sempre a dieta hiperproteica, não treina na janela do jejum, se você está em jejum você não pode treinar, tá? Você só pode treinar no horário que você se alimenta. Tipo assim, se eu tenho 16 horas de jejum, eu vou ter 8 horas que eu como. Eu só posso treinar dentro daquelas 8 horas. E principalmente alimentado. Tipo assim, eu não vou quebrar 16 horas de jejum e vou treinar. Não, eu quebro o jejum, como, aí eu posso ir treinar. Para repor glicogênio para eu ir treinar. Então é uma estratégia, é uma das, mas não é a melhor estratégia do planeta Terra. Até porque eu utilizo muito pouco dentro do meu consultório. Eu utilizo muito pouco, eu prefiro muito mais um método de refeição por refeição. Começa no café, almoço, lanche e janta. Desculpa. Eu prefiro 1000 vezes essa estratégia. Mas o jejum é uma das estratégias. Ela tem os seus benefícios, ela pode ser algo para a gente sair de uma homeostase adaptativa, que é quando você estabiliza a sua perda de gordura. Às vezes você não consegue mais emagrecer, vamos tentar um jejum, tal, sai da alimentada, vai para o jejum, tudo mais. Então assim, ela melhora a questão da resistência periférica insulínica, ela é muito boa em relação a isso. Pessoas que têm problema com uma glicose mais elevada, uma pessoa que está com a pressão mais alta, às vezes o jejum pode ser interessante, sabe? Então assim, ele tem o porquê de utilizar o jejum, mas não é qualquer um que é indicado o jejum, é algo individual. E o cara que treina cedo, o treinamento em jejum, cardio em jejum? Eu acho maravilhoso, Você já libera as boas substâncias, libera adrenalina, noradrenalina, já chega disposto para o trabalho, para o estudo, e não tem problema algum você trabalhar em jejum, mas você treinar em jejum. Só que você precisa se alimentar muito bem no período anterior à noite, com carboidrato. Então você precisa comer arroz, batata doce, mandioca, com a quantidade ideal para você conseguir treinar em jejum. E após aquele treinamento em jejum, obrigatoriamente você tem que quebrar ele. Você precisa comer o quê? Proteína, para repor músculo, e carboidrato para repor glicogênio. Então assim, é importante você comer após esse treinamento em jejum. Mas não é contraindicado você treinar em jejum. Pelo contrário, eu adoro. Já fica livre. Eu falo para meus pacientes, você que é muito corrida, acorda cedo, já mata, já deixa livre. Eu deixei passar um tópico que eu coloquei aqui, quando a gente estava falando de metabolismo. O tal do metabolismo basal. O que é esse metabolismo basal? Como que trabalha ele? A taxa metabólica basal é mensurada em cima de músculo. Ele nada mais é do que a quantidade de músculo que você tem no seu corpo. É a quantidade de músculo. Por exemplo, eu tenho 40 kg de músculo. A minha taxa metabólica basal é tal. É isso. Basicamente isso. E é aquilo que eu te falei lá atrás. Em cima do taxa metabólica basal, que é mensurada por músculo, tem o gasto diário. Aí se acrescenta taxa metabólica basal, quantidade que eu tenho ali de músculo, porque o meu corpo precisa, mais o meu gasto. Aí em cima daquilo tem o meu gasto energético total. Em cima daquilo a gente monta o protocolo para emagrecer ou engordar ou para manter. O metabolismo basal, ele está associado a ganho de massa durante o descanso, alguma coisa do tipo? Alguém que já vem fazendo um treinamento bacana, uma atividade física bacana, uma alimentação bacana. Durante o sono, esse metabolismo basal ele trabalha? Tem alguma relação? Não? Não tem relação. O metabolismo basal é o seguinte, ele é uma taxa apenas para a gente saber quantas calorias a gente precisa para o bom funcionamento do corpo. Fim, dormindo ou acordado. O sono, ele vai anabolizar. O sono, ele libera ali bons hormônios durante o sono, como testosterona. Então, é no sono que a gente tem a reparação da musculatura também. Por isso que tem aquela treino, dieta e descanso. No sono a gente repara músculo e a gente acaba liberando bons hormônios, hormônios para vir evoluir. Só que a taxa metabólica basal não tem nada a ver com o sono. Obviamente que entra a parte do sono. É 24 horas, né? Eu preciso da quantidade de energia para as 24 horas. Mas o que vai me desenvolver a ganhar massa se chama superávit calórico.
eu pegar a taxa metabólica basal, mais o seu gasto diário, eu vou ter o seu gasto energético total, e aí eu te dou mais calorias do que você precisa. Por exemplo, o seu gasto diário é de 2.000, eu vou te dar uma dieta de 3.000 para você ganhar massa muscular, que aí você ganha massa, aí você vem a hipertrofiar. Só que é o seguinte, tem que saber certinho calcular isso. Não é com Google, não é com aplicativo, não dá, só indo no profissional. Gente que tenta fazer por conta própria se dá mal, geralmente se dá mal, pouquíssimas pessoas conseguem. Vamos lá. O que comer antes e depois do treino, Fernando? Cara, sempre proteína e carboidrato. Antes do treino, sempre carboidrato, ponto. Você precisa de carboidrato porque é energia, fonte de energia primária. Existem duas fontes de energia, Marcelo. Existe a fonte de energia primária, que se chama carboidrato. Carboidrato vai te ajudar a ter glicogênio hepático muscular para você treinar com alta intensidade. E existe a fonte de energia secundária, que são as gorduras. Muitas pessoas utilizam gorduras como fonte de energia para o treino. Pré-treino, come ali pasta de amendoim, castanha, abacate, e não é interessante, porque a gordura ela demora 3 a 4 horas para ser metabolizada e utilizada como energia. O carboidrato ele já libera energia de uma forma mais rápida. Então, dependendo do carboidrato, 30 minutos, 1 hora, estourando 1h30, você já tem aquela energia. Então, sempre antes do treino, carboidrato. Se quiser colocar proteína para controlar a glicemia, legal também. E após o treino, obrigatoriamente você precisa de proteína, porque proteínas são aminoácidos. Aminoácido faz reconstrução muscular. É isso que vai fazer você ter reparação da musculatura e ganho de massa muscular. Isso é extremamente importante, Marcelo. Essa aqui eu acho que a gente já bateu, mas qual o segredo do emagrecimento? E se tem segredo? O segredo do emagrecimento é o planejamento. É você construir uma rotina. Você tem que saber que horas você acorda, que horas você dorme, planejar o fracionamento dessas refeições, atividade física, 7 a 9 horas de descanso, de sono, 40 a 50 ml por quilograma de peso de água, e é isso, não tem segredo. E, óbvio, déficit calórico. Para você emagrecer, você precisa de déficit calórico. Independente se você faz a dieta da melancia, se você faz dieta cetogênica, se você faz dieta low carb, se você faz dieta da lua, se você faz jejum intermitente, se você emagreceu, significa que você teve déficit calórico, que você consumiu menos energia do que o seu corpo gasta diariamente. E aí você obteve o emagrecimento. Então o segredo do emagrecimento se chama déficit calórico. Fechou. Show de bola. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Você, Fernando, hoje é um cara que tem 139 mil seguidores no Instagram, né? Você, se não for um dos melhores, é o pioneiro aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul. A gente já conversou aqui sobre o seu início, as coisas que você já fez antes, as faculdades que você já fez antes, os trabalhos que você já teve antes. Você falou que você em 2016 era em torno de R$1.000, mais ou menos. 1.100, mais ou menos, com as comissões, tá? Tudo que você já fez para você chegar onde você está. Se você pudesse mandar uma mensagem agora, não só para quem está assistindo a gente, mas sei lá, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro ver, algo motivacional para alguém que está começando algum negócio, para quem está iniciando alguma profissão. Legal. Eu só vou te corrigir num aspecto, para não ficar chato para os outros, porque o pessoal bate muito em cima de mim. Martelo que se destaca, prego que se destaca é martelado. Toma porrada. Eu não fui um dos pioneiros, pelo contrário, eu sou a nova era. Tem os old school, e esses old schools tiveram que evoluir. Só que existem excelentes grandes profissionais que estão há muito mais tempo que eu, que estão aí há 7, 10, 15 anos no mercado e prestando um excelente trabalho para a população do Mato Grosso do Sul, e que eu tenho a honra de ser colega de profissão deles, e que eu queria, na realidade, agregar mais a nutrição, poder juntar mais esses colegas para a gente fazer bons congressos e poder explanar mais as nossas ideias. Então, de forma alguma eu fui pioneiro, eu só sou mais um que introduziu, eu sou a nova era mesmo, mas
eu consegui um destaque bom, né? E o que eu poderia falar para as pessoas como se destacar é você, primeiro de tudo, desculpa, eu sei que às vezes a gente tem que ser neutro, mas eu sou cristão, então Deus acima de tudo. Para mim, Deus sempre vem em primeiro lugar. Segundo, você tem que ter foco na ação. O que você vai fazer? Você tem que ter foco naquilo. Trilhar qual é a meta. E não desgruda o olho da meta. Não olha para o lado, não olha para trás e não olha para o outro. Quem olha muito para o vizinho não consegue olhar para o próprio jardim, aí acaba que ele não consegue desenvolver. Então, assim, o que eu poderia falar é: Deus em primeiro lugar, acredite nos sonhos de vocês, trilhem metas, objetivos, não olha para o lado, não olha para trás, só olha para a meta e continua. Você cai 10, levanta 11, é assim que faz. Cai 12, levanta 13, nunca desista. Só você pode alcançar o seu sonho. Seu pai não vai fazer por você, sua mãe não vai fazer, sua mulher não vai fazer. Só você pode construir e pode realizar o seu sonho. Você pode ser uma pessoa realizada como eu sou, como você também pode ser uma pessoa frustrada porque você deixou de fazer por conta de outros. Não ouve conselho de quem não construiu nada. Essa é a minha dica. Uau! Top. Top! Valeu. Fernandão, obrigado, Valeu. cara. Obrigado por você ter vindo aqui, desprendido um tempo da sua rotina e compartilhar um pouco da sua história com a gente. Cara, pra mim foi um prazer imenso, de verdade. Fiquei feliz de ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da minha história e me senti muito à vontade. Fico sempre à disposição de vocês. E é isso aí, tamo junto e misturado. Fechou, gente. Obrigado por você que esteve com a gente até agora. Compartilha, dá um like, envia lá nos seus grupos da família, dos amigos do futebol. E tamo junto. Me segue no Instagram, né? Siga lá. Me segue no Instagram, nutricionista Fernando Delpino, pelo amor de Deus. Preciso bater 140k. E outra coisa, até final de 2020 agora, 400 e pouquinho. Se você esperar demais para fazer, deixar para o ano que vem, já vai pagar R$600. Vamos lá. Exatamente. Você que está no modo precisando emagrecer, se eu fosse você, eu ia apertar o passo aí, porque o ano que vem vai ser 600 mangos. Vamos lá, Fernando Delpino, segue lá nas redes sociais, dá uma olhada, vocês vão gostar demais do conteúdo que ele coloca lá. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado, gente. Valeu. Beijo no coração de todo mundo que estava até agora com a gente aí.